Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo, sempre trazendo a notícia em primeira mão e já deixando os créditos ao canal Gazeta do Povo. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, e comente também de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Uma credibilidade absurda. André Marcília, meu amigo, está conosco hoje no Sem Rodeios. Alguém disse por aí, nunca diga nunca. Eu acho que para o TSE, para o STF e para a política, isso não vale muito não, né, Marcília? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que nos ouvem na Gazeta do Povo. É um prazer estar aqui. Pois é, o Barroso ele voltou a fazer falas políticas, né? O STF ele estava em recesso, tirou férias e também nos deu férias, digamos assim. Agora eles voltaram a fazer palestras, voltaram a falar fora dos autos e voltaram a fazer falas políticas. O que o Barroso tem a ver com a Venezuela? Nada, mas enfim, o que o Barroso tem a garantir sobre o Brasil não ser comparável à Venezuela? Nada, mas enfim, de novo, uma fala política, uma fala defensiva, inclusive, porque me parece que ninguém está aqui atacando o Brasil, a não ser o Maduro, mas ninguém brasileiro está dizendo que o STF fez isso ou fez aquilo, ou que há esse risco de que aqui se torne uma Venezuela. Quando a gente cria uma fala defensiva dizendo não vai acontecer, é porque certamente a própria pessoa está cogitando a possibilidade daquilo ocorrer. Agora, o que a gente tem a avaliar disso do ponto de vista jurídico, Guilherme, que eu acho que talvez seja interessante, é o seguinte: na Venezuela, por mais que haja ali um regime ditatorial inequívoco, inegável, há também, ou está havendo, um questionamento sobre as eleições por intermédio da liberdade de expressão das pessoas que estão tendo coragem de exercê-la. O questionamento das eleições está sendo feito nas ruas, está sendo feito por uma espécie de jornalismo cidadão. Os celulares, as pessoas estão filmando essas manifestações, derrubadas de estátuas, etc. E isso tem sido um componente importante no debate. Sabe por que isso não acontece aqui no Brasil? Porque não se permite que aconteça. A liberdade de expressão no Brasil pós-eleitoral foi dominada por uma espécie de sagrado. Então, o assunto urnas, o assunto processo eleitoral e o assunto democracia passaram a ser inquestionáveis. Não era mais uma questão de quem está certo, de se é adequado ou não o questionamento, de quem tem razão, mas sim do assunto ser sagrado. O assunto ele passa a ser inquestionável. E quando um assunto é sagrado, não tem debate. O debate ele existe justamente a partir do confronto de ideias. Se você permite que ninguém tenha uma ideia contrária à sua, não tem debate. Então, pelo menos na Venezuela, a gente tem visto, e talvez nisso o Barroso tem razão, no Brasil as coisas aqui foram e serão sempre diferentes, porque pelo menos lá está havendo uma espécie, ainda que corajosa e forçada e com bastante contrariedade, mas uma espécie de contraditório às eleições. Aqui no Brasil isso não foi permitido em razão dessa visão de que há temas ou assuntos sagrados que não podem ser questionados nem fazer parte do debate público. É isso aí, grande André Marcília. A gente convida vocês sempre a darem o like, comentarem e compartilharem no nosso querido Sem Rodeios. É claro, assinando a Gazeta do Povo fica ainda melhor, dando boa tarde aqui para Maria Lúcia Nóbrega, Eduardo Gonçalves, Luiz Fernando Paiva, a Cristiane, Paulo Roberto, a Mônica Castellani também está sempre com a gente, todos eles relembrando frases icônicas deste jurista que chegou a dizer: perdeu o mané. Cláudio Dantas, Barroso está muito confiante de que o Brasil jamais vai se tornar uma Venezuela e fez questão de afirmar que aqui o sistema eleitoral é maravilhoso. Para ele, deve ser mesmo, né, Cláudio Dantas? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aos nossos colegas de bancada. Boa tarde à nossa audiência. Olha, realmente o Barroso precisa
olhar com um pouquinho mais de atenção o que está acontecendo no Brasil. Aliás, o que está acontecendo lá no Supremo, ou por causa do Supremo, ou por determinação do Supremo, mais especificamente por determinação de Alexandre de Moraes. Civis presos à luz do dia, encarcerados, muitas vezes presos sem denúncia por meses, desde do primeiro dia, né, em que vários deles foram levados para um ginásio da Academia de Polícia aqui em Brasília e permaneceram por horas a fio, deitados no chão com crianças, com idosos, velhinhas sendo detidas, presas e condenadas a 17 anos, 16 anos de cadeia por terrorismo. Olha, sabe o que está acontecendo na Venezuela? A mesma coisa. O regime do Maduro passou o dia ontem e hoje prendendo aqueles que não concordaram com o resultado eleitoral, aqueles que derrubaram estátuas de Hugo Chávez, aqueles que rasgaram outdoor com a imagem de Nicolás Maduro, até mesários que divulgaram resultados da eleição, detidos pela polícia política do regime ditatorial de Nicolás Maduro e encarcerados. Ninguém sabe, ninguém viu. Líderes de oposição sequestrados à luz do dia. Eu poderia seguir aqui nos exemplos. Aliás, eu vou seguir. No pronunciamento ontem de Nicolás Maduro, ele falou o quê? Ele defendeu o quê? Um abraço aí para o André Marcília. Maduro defendeu regulação do discurso do ódio, o combate ao discurso do ódio nas redes sociais, a regulação das redes sociais. Inclusive jogou a bola, passou a bola para o Congresso, para a Assembleia Nacional Venezuelana, o Congresso venezuelano, dizendo o seguinte: temos que aplicar a lei, temos que acabar com o ódio nas redes sociais, temos que o quê? Temos que censurar. Não podemos permitir que o cidadão faça esse jornalismo, o cidadão, que ele denuncie o arbítrio da ditadura bolivariana de Nicolás Maduro, e por aí vai. Olha só, quantas coincidências, Barroso. Será que realmente o Brasil não vai se tornar uma Venezuela? Talvez porque já tenha se tornado uma Venezuela. A gente está diante de situações que realmente devem nos levar a todos os democratas à reflexão, uma reflexão profunda e ampla, porque eu vi ontem o Lula falando à emissora do sistema, né, do regime, dizendo o seguinte: está tudo normal lá na Venezuela, a oposição está questionando o resultado eleitoral, eles podem recorrer à justiça eleitoral. E claro, para além da gente saber que a justiça eleitoral lá é aparelhada politicamente, me surpreendeu, me chamou a atenção, quando ele disse que a oposição pode recorrer, pode questionar o resultado eleitoral. Ué, na Venezuela pode? Porque aqui não, aqui é crime. Aqui quem fez isso ou foi para a cadeia, ou foi banido das redes sociais, foi suspenso. Marcos Sintra, um sujeito pacífico, democrático, ele foi questionar a questão das urnas eletrônicas e foi banido, incluído no inquérito das fake news. Eu acho o seguinte, Barroso, talvez não seja o Brasil a correr o risco de se tornar a Venezuela. A Venezuela é que está correndo o risco de se tornar o Brasil. É isso aí, grande Cláudio Dantas, reforçando sempre o nosso convite para que vocês deem o like, comentem e compartilhem também o nosso Sem Rodeios. Isso é importantíssimo para nós e, é claro, para a Gazeta do Povo, assinar a Gazeta do Povo, oferta relâmpago até hoje, R$5 por mês nos primeiros 6 meses e acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. O QR Code o Lucas já colocou na tela e tem um link na descrição do YouTube para facilitar também. Antes do nosso grande amigo Marco Antônio Costa, apesar de não termos hoje Jorge Serrão, tem um recado para a galera. Vai lá, Lucas. Como é bom viver sem dores, com energia. Embaixador da esquerda, meu amigo Marco Antônio Costa, seja muito bem-vindo. Vou apenas expressar aqui o que o Barrosão falou. O Supremo atuou intensamente contra o voto impresso no Brasil, que sempre foi o caminho da fraude de uma maneira geral. Isso que está acontecendo na Venezuela hoje não tem nenhuma chance de acontecer no Brasil. A votação é eletrônica, o código-fonte é aberto. Um ano antes, todo mundo pode visualizar. Observadores estrangeiros, imprensa, polícia, todo mundo pode olhar. As urnas nunca entram em rede, elas não são hackeáveis, Marco Antônio Costa disse
Luiz Roberto Barroso. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme, Cláudio Dantas, nosso estimadíssimo e querido amigo, professor André Marsiglia, e para nossa audiência maravilhosa também, que está sempre conosco aqui no Sem Rodeios. Vamos lá, né? Barroso, me responde uma coisa. Se o sistema é tão bom, por que vocês falam que é criminosa a nossa dúvida, as nossas perguntas? Se o sistema é tão bom, por que teve o radiolão em 2022? Vocês não conseguem explicar, né? Por que a Brasil Paralelo foi censurada, Carmen Lúcia? Explica aqui para mim. O PL foi multado em 22 milhões de reais. Ah, não, isso daí... Mas isso não tem nada a ver com urna. Ou tem? Ah, mas as pessoas que conduzem o processo eleitoral, que são suspeitas, vis-à-vis vocês, estão falando que vocês são confiáveis. Aí é fácil, né? O Maduro falou isso no pronunciamento dele, não de ontem para hoje, de anteontem para ontem. Ele falou o seguinte, atenção, porque eu defendo a verdade. Eu luto pela verdade, eu digo a verdade para o povo venezuelano. E quando eu digo a verdade, vocês têm que obedecer à verdade. Barroso é a mesma coisa. O DNA do Barroso, acho que daria um belo filho entre você e o Nicolás Maduro, hein, Barroso? Daria um filhote, seria, acho que o anticristo. Imagina, eu misturo o DNA de você, do Moraes e do Nicolás Maduro. Porque vocês todos falam a mesma coisa. Vocês todos falam que ousadia questionar o sistema eleitoral brasileiro. É um ataque à instituição. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. A reforma tributária, PSOL, quer propor criação de imposto sobre grandes fortunas. Bancada do PSOL na Câmara dos Deputados pretende aproveitar a discussão sobre a regulamentação da reforma tributária para propor a criação do imposto sobre grandes fortunas. A decisão foi anunciada pelo deputado Ivan Valente do PSOL, integrante do grupo de trabalho que analisa o projeto de lei complementar que aborda o funcionamento de comitê gestor do Imposto de Bens e Serviço. O projeto também prevê alterações no imposto de transmissão, causa, mortis e doações de competência estadual e no imposto sobre transmissão de bens intervivos de competência municipal. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, a proposta deve ser votada em agosto, após o recesso parlamentar. No relatório final apresentado com um substitutivo, os parlamentares incluíram um parágrafo que estabelece a tributação da transferência de grandes patrimônios pela alíquota máxima do ITCMD. A definição de grande patrimônio será feita por lei específica dos estados ou do Distrito Federal. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu!